As salas de aulas já não podem mais ser vistas como locais para alunos aprenderem conteúdos que vão servir apenas para avaliações e testes que vão determinar se podem avançar no aprendizado. Os professores se transformaram em facilitadores, abrindo caminhos e mostrando direções a serem tomadas. A educação para o empreendedorismo levou ao surgimento de novos negócios nos mais variados campos, dando às pessoas a possibilidade de ser dona do próprio negócio. Como a formação educacional tradicional se transformou em uma educação para o empreendedorismo? Como os alunos são capacitados para o futuro profissional? Existe reconhecimento para o trabalho daqueles que decidem ser donos do próprio negócio? Quem auxilia também é reconhecido? É o que vamos discutir no Contraplano de hoje. Olá, estamos começando o Contraplano, sempre debatendo assuntos que estão no dia a dia da população. Nosso tema hoje é valorização e empreendedorismo na educação. Para esta conversa, convidamos a coordenadora estadual de Educação Empreendedora do SEBRAE, Maína Braga, e a gestora do Núcleo de Educação Comunitária, Cristiane Mendes. Quero começar a conversa falando primeiro contigo, Cristiane. Você que é gestora de uma entidade que trabalha dentro de uma comunidade que ainda luta bastante por vários direitos, inclusive pelo direito de desenvolvimento. E isso passa, lógico, pela educação e passa também pelo empreendedorismo, né? Reconhecerem as pessoas que estão lá e que trabalham por conta própria para desenvolver o seu negócio. E aí eu queria primeiro saber de ti como é que o Núcleo de Educação Comunitária, lá no bairro do Coroadinho, no MEDUC, trabalha junto à comunidade essa capacitação e também esse estímulo às pessoas para que elas se reconheçam como empreendedoras. Às vezes tem ali o dom, mas precisa desse despertar. Como é que é feito isso? Olha, no nosso Núcleo de Educação Comunitária, né, que é o NEDUC, nós estamos ali localizados na 8ª maior favela do Brasil, que é o Coroadinho, na maior favela do Maranhão, e a gente percebeu, né, assim, trabalhando com a comunidade, conversando com as pessoas e observando o potencial empreendedor, né, dentro do nosso território. O Polo Coroadinho ali é formado por mais de 30 territórios em si, né? Tem Bom Jesus, tem Vila Conceição, tem Parque Timbira e tem outras localidades. E a gente percebeu que existem pessoas fazendo, né? A gente acredita no empreendedorismo como um fazer criativo, um fazer que transforma, aquilo que você faz em economia, em renda. Então, o Núcleo de Educação criou, né, um espaço do empreendedor, que é um espaço onde a gente capacita, né, acolhe empreendedores, porque até então ele não se entende como empreendedor, ele acredita que ele faz um corre, né, que ele está fazendo ali, mas que não é nada profissional, mas que à medida do tempo que ele vai se capacitando, ele vai se entendendo, ele pode se profissionalizar, ele pode se formalizar um dia, ele pode inclusive empregar outras pessoas. E a gente está falando de pessoas que vendem bolo, pessoas que vendem o pastel, a moça que faz o crochê, né, o feirante. Então a gente está falando de um movimento que move a economia local, né? E a gente busca isso, a gente busca parceiros, a gente está aí com a Fundação Dom Cabral, com o SEBRAE Maranhão, buscando capacitar pessoas na comunidade para que eles possam desenvolver seus pequenos negócios. Às vezes o raciocínio dessas pessoas, o pensamento delas em relação a isso é porque esta mesma senhora que tu falaste, que faz o bolo, às vezes é o companheiro, o marido dela que trabalha de carteira assinada, então ela acha que é apenas um complemento. Quando na realidade ela pode ser mais uma fonte de renda
fixa com um negócio próprio, não é isso? Exatamente, é isso que a gente percebe. A gente percebe que, por exemplo, no caso da moça do bolo, ela precisa, né, a Dona Maria, que é a pessoa do bolo, ela vai lá, ela, a Francisca, vão lá, vão comprar no comércio local, né, os materiais para produzir o bolo. E aí ela vai vender para os vizinhos, para os parentes, para as pessoas que vêm sabendo que ela faz o bolo. E aí toda uma economia é criada ao redor do trabalho dela e ela não entende isso. Né? E ela não entende como se promover, ela não entende como digitalizar esse negócio, ela não entende como impulsionar isso. E aí, quando ela entra para o núcleo, ela se entende como empreendedora, tão capaz, né, de gerar renda, assim como o esposo, que trabalha de carteira assinada, ou como filho, ela tem aquele entendimento e isso quebra barreiras, quebra paradigmas, porque às vezes é uma mulher que está saindo ali da situação de vulnerabilidade, violência, né, precisa empreender com um pouco que tem, e com um pouco que tem já faz muito, e ela pode se entender e fazer muito mais. Maína, essas histórias são muito comuns chegarem ao Sebrae e vocês ouvirem esse tipo de situação de pessoas que não se entendem, não se reconhecem como empreendedores e no andar da carruagem, com os cursos que vocês oferecem, nas parcerias que vocês firmam com entidades, né, que oferecem esses cursos, acaba realmente alertando essas pessoas, abrindo os olhos que ali existe dentro dela uma pessoa empreendedora? Sim. A gente começa esse trabalho do empreendedorismo, né, desde o ensino fundamental. O Sebrae ele trabalha a educação empreendedora a partir do ensino fundamental, sempre nesse sentido de trabalhar as competências empreendedoras. A educação empreendedora Sebrae ela não fala especificamente em abrir negócios, né, em abrir, em ter uma empresa. Trabalha competências. Quais são essas competências? Protagonismo, liderança, autoconhecimento, para que esse aluno, desde pequeno, ele saiba quem ele é hoje e quem ele pode ser. Então, a partir daí, a gente faz todo um trabalho com essas crianças que, bem diferente, por exemplo, da minha geração, eu não tive isso na escola, né? Esse trabalho voltado para o empreendedorismo. Então, essas crianças, a gente tem uma metodologia chamada Jovens Empreendedores Primeiros Passos, que é o JEP, o carro-chefe da educação empreendedora do Sebrae. E no final dessa metodologia, que é aplicada durante todo o ano, é do 1º ao 9º ano do ensino fundamental, a cada ano eles trabalham matemática. E quando termina essa aplicação da metodologia, eles apresentam os produtos numa feira chamada Feirinha JEP. Então a gente sempre compartilha do seguinte pensamento: a gente capacita os professores, esses professores são formados, os professores aplicam a metodologia e o impacto nessas crianças é significativo. Falaste bem aí que pelo menos tu não passaste por isso, eu também não passei, não sei se é o mesmo caso da nossa outra convidada, a Cristiane, se ela também passou por esse processo, né, de noções, aulas voltadas para o empreendedorismo. Hoje em dia existem também algumas escolas que já trabalham a economia, já ensinando a criança Sim. desde cedo ali também como fazer, né, já tendo umas noções de educação econômica. Mas quando tu falas isso, a gente percebe que há dentro do próprio sistema educacional uma inovação. Essa é uma tendência ou são casos isolados que acontecem dentro da educação? Sim, é uma tendência, João, pelo fato de que o ensino ele não pode ser um ensino arraigado em métodos inadequados, né? Vamos dizer assim. Porque hoje a gente fala muito sobre pensar fora da caixa. Uma criança de 9 anos, ela já tem acesso a um aparelho, né? Ela, infelizmente, a gente não vê mais crianças brincando muito na rua e a gente já trabalha também a questão do socioemocional dessas crianças. Então, a inovação é algo muito presente nas escolas. A gente trabalha de que forma? A gente realiza os ideatons, né? A gente reúne um grupo de alunos durante 3 dias, já voltado mais para o ensino médio. Eles identificam um problema, que é uma temática sempre daquela comunidade que eles pertencem, eles vão trabalhar a identificação desse problema até encontrar uma solução. E essa solução eles apresentam no último dia dessa metodologia. Então é algo que muitas vezes eles já fazem na escola, eles já inovam,
novo, mas eles não reconhecem aquilo como inovação. Certo. Cristiane, lá no Meduc, falaste bem no início da primeira resposta, né? Vocês trabalham com educação infantil, né? Na realidade não foi nem na resposta, foi na nossa conversa aqui em off, né? Falavas que lá vocês trabalham com a educação infantil durante o dia, à noite tem a atenção voltada aos adultos, mas as turmas durante o dia, há algo nesse sentido também junto às crianças, de fazê-las entender, pelo menos assim, uma forma básica, essa questão do empreendedorismo? Olha, a gente focado no empreendedorismo, a gente foca mais com os adolescentes, com os adultos, e as crianças elas nos trazem muitas respostas, né? Sim. A gente tem crianças empreendedoras dentro do território, dentro dos projetos. A gente tem um caso da Isis, né, que ela faz bijuterias. Então eu estou aqui usando uma bijuzinha que ela fez para a tia Cris. E ela põe a banquinha dela na porta de casa e ela aprendeu a fazer a bijuteria e ela põe lá. Quantos anos ela tem? Tem 9. 9 anos. 9 anos agora. E a gente tem outros casos. A Kayla, que ela queria uma boneca, ela queria um jogo, a mãe não tinha condições, né, financeiras de dar, ela comprou um saco de bombons, começou a vender na porta de casa, a mãe nem sabia que ela já estava vendendo. Ela colocava lá um banquinho e botava o saquinho aberto e vendia para todo mundo que passava na rua. Né? Então, assim, o que a gente observa? Que o empreendedorismo, ele sempre foi para nós, pessoas periféricas, uma estratégia de sobrevivência. Né? Mesmo eu não sabendo os conceitos básicos, mesmo eu não tendo a noção do que é, no técnico, do que é empreender, eu percebo muito isso, porque eu sou pedagoga, sou formada, e muito do que a gente vê na teoria, na faculdade, a gente implementa dentro do território. E uma dessas práticas é essa inovação, que já é uma coisa que, para nós, pessoas periféricas, a gente chama de se virar nos 30. Né? E a gente está sempre inovando porque a gente não tem outras alternativas. Sim. E aí a gente precisa abraçar as instituições para trazer para dentro do território esse apoio, para trazer estratégias, né, já bem organizadas, direcionadas. E as crianças, elas movimentam muito, elas movimentam todo um setor econômico, né, tanto dentro quanto fora de territórios periféricos. Né? Eu vejo assim na minha visão do que é o meu dia a dia. E elas se percebem dentro desse mundo do consumo, né? Elas têm potencial de dizer o que querem, a roupa que querem, o modelo do calçado que querem, do brinquedo que querem. E os pais, eles precisam também entender, conversar, explicar o que é o dinheiro, porque o dinheiro ele não pode ser um fator, vamos dizer assim, preocupante. Para a periferia ele é preocupante porque a gente só vive na escassez. Então ele precisa entender. Então essa educação empreendedora, ela tem que fazer parte do meu dia a dia porque ela já está lá. Ela só precisa ser nomeada, a gente precisa explicar melhor a metodologia, como agir, como fazer esse empreender realmente na prática, se transformar no que eles querem, que é renda. Então, eu percebo isso nas crianças, percebemos isso nos adolescentes. Nós temos ali uma gama de adolescentes que estão focados, por exemplo, na área de beleza, transistas, manicures, né? Personal nails, que elas agora, né? Tem que falar a palavra correta, né? E aí os meninos que fazem o barbeiro, né? Aí faz aqueles desenhos. Então, tudo isso para eles no começo começa como brincadeira, né? Depois se transforma num emprego, não num trabalho, e depois vai se tornar num trabalho, numa profissão, a partir do momento que ele é esclarecido sobre isso, sobre as habilidades, sobre as competências que ele tem. E por ser de periferia, muitas das vezes a gente nos é negado essa ideia de que esse esclarecimento de que o que a gente está fazendo pode sim se tornar algo para o nosso futuro, né? Pode se tornar um trabalho. E é isso que o núcleo de educação, né, do que faz. Ele mostra como se fosse um farolzinho, olha, vai por este caminho, isso daqui é bacana de fazer, isso aqui não é, e vamos batalhar porque a gente não pode ficar parado.
Interessante disso a questão de se pensar de uma forma organizada, formalizada, para que as pessoas não confundam isso com exploração, né, da criança, que é algo que ainda é muito comum, muito né? jovens. Mas nesse caso a gente percebe que é algo que é organizado, a criança é preparada para aquele tipo de situação, por mais que afloresça nela naturalmente, como o caso da criança que fez a biojoia, a joia, né? Como no caso da criança que vendeu bombom, mas é algo que surgiu naturalmente que precisa ser trabalhado. Eu vou continuar minha conversa contigo, mas eu vou trazer a próxima pergunta no próximo bloco, porque nós vamos para o primeiro intervalo no Contraplano. Já voltamos para a nossa conversa. Estamos de volta com o Contraplano, hoje debatendo valorização e empreendedorismo na educação. Como eu falei no final do primeiro bloco, queria continuar minha conversa contigo, Cristiane, falando sobre reconhecimento social e também políticas voltadas, né, políticas públicas de apoio ao professor. Porque tu estás numa sala de aula ali, ministrando aulas, passando conhecimento para crianças, adolescentes, jovens, adultos. Tudo ali é aquisição de vocês mesmo, ou conta com parceria para que vocês possam, da melhor forma possível, ministrar essas aulas, esses cursos? Como é que é? Olha, o NEDUC é uma associação sem fins lucrativos, né? Então a gente vive de doações, a gente vive de editais, então a gente conquista os editais para implementar os projetos, a gente também precisa de doação, as crianças, por exemplo, têm os padrinhos, né? Que são pessoas que podem chegar no nosso Instagram, @neducma, e se candidatar a ser padrinho e doar, né, um valor para que aquela criança possa ter ali no contraturno escolar, o reforço escolar. Os adolescentes também, a gente tem o Qualifica Mais, que é um projeto que qualifica jovens, profissionaliza esses jovens e envia eles para o mercado de trabalho. Então, a gente conta muito com o apoio de organizações como o Instituto Nelson Williams, como a Gerando Falcões, organizações que nos acolhem e financiam esses projetos. Já na área de empreendedorismo, nós temos o Espaço do Empreendedor, sou gestora desse espaço. E no Espaço do Empreendedor foi sonhado, né? Ele foi pensado para dentro do Coroadinho, para que a gente pudesse ajudar os empreendedores de dentro da nossa comunidade a se entender como empreendedores, com o apoio da Fundação Dom Cabral, que também é uma grande escola de negócios, é a maior escola de negócios da América Latina, que também financia as atividades do Espaço do Empreendedor, para que a gente possa acolher. E a gente também gosta de empreender, não é porque a gente é uma instituição social que a gente não empreende. A gente tem alguns negócios sociais, como o Perifacred, que é uma atividade que nós criamos, inclusive fomos também premiados, né? Fomos escolhidos pelo Exfofavela Innovation no ano passado, de 2023, como uma das iniciativas que visa ajudar, apoiar empreendedores, porque o Perifacred, ele faz uma conexão de investidores com pequenos empreendedores que estão aqui na ponta. Sim. Então, a gente capacita os empreendedores. Então, eu digo, ó, Francisca, empreendedorismo é isso, precificação é isso, te prepara, agora eu vou te apresentar para o investidor e ele vai investir no teu negócio através de um microcrédito, e a gente faz esse microcrédito orientado de uma maneira em juros muito baixos, e esse serviço ele também traz investimentos para o NEDUC manter as nossas atividades, né? E a gente tem sido muito feliz com isso. Hoje a gente tem 60 empreendedores recebendo o microcrédito, está vindo novos investidores e a gente está assim, muito feliz com o que tem acontecido. Agora, vocês que estão dentro da sala de aula, esses apoios também que vocês que ministram as aulas, que suporte é dado a vocês? Que tipo de apoio vocês recebem para que dê certo aquilo que vocês planejam, tudo aquilo que vocês
elaboraram, né, colocaram num plano de aula para repassar a essas pessoas que estão ali tendo essas noções de empreendedorismo? Todos nós recebemos, né, uma capacitação, a gente é capacitado, a gente é acompanhado. Então, a partir do momento que o nosso projeto ele é aceito e ele recebe o investimento, a gente é capacitado para ministrar todas essas aulas, todos esses conhecimentos. A gente é avaliado, então sempre que a gente finaliza um módulo vem a avaliação, vem um relatório onde a gente envia todas as informações. Essas instituições também vêm até nós para fazer a visita em loco, para a gente poder apresentar os empreendedores, apresentar as pessoas que estão se capacitando com a gente. Então a gente precisa também se profissionalizar, né, enquanto pedagoga, gestora, também participante do terceiro setor. Eu preciso me capacitar, preciso me entender como pessoa empreendedora, né, que sou, mas também como essa gestora, né? Não é fácil gerir tantas atividades. Sim. Mas por isso que eu conto com a ajuda de cada um dos nossos voluntários e agradeço a cada um deles que nos apoiam. E esses voluntários são de vários ramos, dentro da área de educação, dentro da área de tecnologia, dentro da área de fotografia, gestão, finanças. Então, são pessoas que dão um pouquinho do seu tempo para nos ajudar. Maína, em relação a esse assunto, vocês que são uma instituição, né, que capacita bastante pessoas, profissionais, muito disso passa primeiro nessas pessoas que são os facilitadores, que vocês fazem essa capacitação. Quando chega em algumas instituições que estão adotando esse tipo de trabalho, de mostrar para os alunos as noções de empreendedorismo, de que forma que eles podem ser empreendedores, existe algum tipo de resistência ou as portas estão mais abertas, as pessoas querem ter esse conhecimento para repassar? Como é que tem sido? Sim, não há uma resistência, né? O que há mesmo é, em algumas situações, a falta de conhecimento a respeito do que é ser um empreendedor no sentido de ter um perfil empreendedor. Né? Não de abrir um negócio propriamente dito, é de ter aquelas habilidades empreendedoras, persistência, protagonismo. Interessante quando a Cris falou sobre a Maria, que faz pulseira, sobre que ela vendeu e aí tem a outra amiguinha. Aí a gente já vê um trabalho também de educação financeira, né, Sim. Cris? Que muitas vezes o aluno está ali vendendo uma pulseira por 2, depois ele consegue mais um colega, ele já trabalha o coletivo. A partir do momento que ele vende, ele se posiciona, então ele tem autoconhecimento daquilo que ele representa. Então, quando o Sebrae chega para fazer essa capacitação com os professores, existe uma metodologia, né, utilizada, e aí os professores fazem esse repasse. Quando eles recebem os professores, eles se perguntam a respeito eu tenho feito empreendedorismo, eu tenho tido atitudes empreendedoras e desconhecia. Então isso não seria uma resistência, seria mesmo uma falta de conhecimento. E no decorrer de todo o processo, eles vão compreendendo melhor o trabalho, aplicam em sala de aula e a gente consegue ver resultados muito positivos a partir de projetos estruturantes que são formados durante esse percurso na escola. Estudantes que levam para fora dos muros da sala de aula, para sua comunidade, para sua família, como é o caso do NEDUC. A gente estava conversando ali, né, Cris? A gente vai estar com o Mobiliza, né, de 16 a 24 de novembro. O Mobiliza já teve uma parceria, tem uma parceria, na verdade, com o NEDUC. Eu já estive lá em 2022, como voluntária do Mobiliza pelo Sebrae e no NEDUC. Então, uma coincidência que aconteceu e que a gente está aqui junto falando mais uma vez sobre empreendedorismo e educação. Vamos falar um pouco mais então sobre o Mobiliza. Queria saber como é que está justamente essa questão da programação quando se fala de educação voltada para o empreendedorismo. Eu acredito que ainda tem algumas coisas que precisam, que ainda estão, né, passando pelo fechamento da programação. Mas a gente fala sobre isso no próximo bloco, pode ser? Porque nós vamos a mais um intervalo. Já voltamos com o último bloco do Contraplano. Um instante só.
De volta com o último bloco do Contraplano, hoje debatendo a valorização e o empreendedorismo na educação. Participam desse debate a coordenadora estadual de educação empreendedora do SEBRAE, Maína Braga, e a gestora do Núcleo de Educação Comunitária, Cristiane Mendes. Como eu falei no final do bloco anterior, Maína, queria continuar a conversa contigo. Agora, no que diz respeito a professores, nós estamos no mês dos professores. No que diz respeito a professores, o que vocês têm trabalhado nos últimos tempos com os professores nesse sentido, né, de que eles saibam, dentro de sala, lidar com o tema empreendedorismo? O que atualmente tem de novidade que eles possam estar trabalhando esse assunto? Sim. Primeiro, toda vez que o SEBRAE ele chega numa escola, ele faz uma inserção do professor no mundo do empreendedorismo. A gente tem alguns laboratórios específicos até chegar o momento da aplicação da metodologia. No mês dos professores, agora em outubro, a gente tem um grande evento chamado Encontro Estadual de Educação Empreendedora. Esse ano, vendo toda essa situação a respeito do emocional dos professores, a gente pensou, a gente quer alunos protagonistas, mas como teremos alunos protagonistas se nós não temos professores protagonistas? Então, o tema nasceu, né, dessa dificuldade, desse gargalo, desse questionamento, e a nossa temática é exatamente essa: professor, seja protagonista da sua jornada. E aí, nesse evento, a gente vai tratar sobre as habilidades, as hard skills e soft skills. Vamos ter oficinas, vamos ter painéis de inovação e criatividade, oficinas sobre o Trello, inteligência artificial. Vamos falar também sobre a inclusão do aluno autista em sala de aula. Então, toda essa problemática do professor que muitas vezes chega em sala de aula cansado, e como é que ele está, né? Como ele se sente para lidar com tudo isso, né? Com, às vezes, uma sala de aula lotada. Então, a gente vai trabalhar também o emocional nesse evento. A gente tem uma palestra chamada Corpo, Mente e Coração, como estão os seus, para fazer esse questionamento e para que o professor se veja cuidado, se veja de uma forma mais atenciosa, para que ele possa levar para o aluno o seu melhor. Se a gente for analisar a fundo, dar aula é empreender, né? Sim. Então, faz todo o sentido passar essas noções, essas orientações para os professores, até para que eles se entendam como isso também. Já deu para alguns professores perceberem isso, ter essa noção de que quando eles estão ministrando aula, eles também estão empreendendo? Sim, eles empreendem porque eles precisam sempre inovar, né? Para que esses alunos estejam antenados, para que a aula funcione de uma forma melhor. Então, eles não só empreendem esforços, né, como eles empreendem também criatividade, imaginação. A gente vai lançar uma nova solução de educação empreendedora que é chamada Quadrinhos e Empreendedores do Futuro, que são gibis, em que as escolas vão receber esses gibis, levar para o aluno, e a gente se pergunta, mais um gibi, mais uma historinha para contar? Não, esses professores vão empreender de uma forma diferente, porque a partir desses gibis, por exemplo, eles vão poder levar o aluno para um outro momento, um outro cenário, fazer com que eles tenham uma aula diferente por meio de metodologias ativas. Então, o professor, ele de fato, ele é um empreendedor nato, e quando o SEBRAE chega na escola, ele realmente mostra para aquele professor a forma que ele empreende, que muitas vezes já está ali na veia e ele não sabe que ele faz isso. Cristiane, queria que tu falasse para mim, né, diante das várias possibilidades que já existem hoje de tentar auxiliar, né, tanto da parte da iniciativa privada como da parte do poder público. Aí a gente pode citar tanto o governo federal, o governo estadual, governos municipais, tentam de alguma forma facilitar, né? São feirinhas, são programas específicos, e aqui eu cito, por exemplo, o programa Mais Renda, que de alguma forma auxilia. Além disso, a gente coloca a possibilidade das redes sociais auxiliarem essas pessoas. Diante disso tudo, que desafios, né, e oportunidades as pessoas ainda podem encontrar dentro do seu projeto de empreender na atualidade? Então, assim, o que a gente percebe que dos desafios, das dores que os empreendedores dentro da comunidade enfrentam é o acesso a microcrédito, por exemplo, a um financiamento. Então, a gente percebe isso,
por conta do despreparo, por conta dessa não informação dos meios e mecanismos e das instituições que eles podem buscar. Então, a gente busca esclarecer isso, é um dos desafios que a gente tem visto hoje. Também a utilização e a digitalização dos negócios para redes sociais. Então, digitalizar o negócio da Francisca, que é um negócio que é ligado à gastronomia e é uma gastronomia afetiva, porque você come o bolinho dele, você sente aquele tempero de vó. Como é que eu levo isso para as redes sociais? Faço a pessoa ter essa vontade, faço o marketing dessa pequena empreendedora. Então, a gente hoje está trabalhando muito isso. Também a questão do uso das tecnologias, do celular, do computador, do notebook, que eu digo assim, gente, a comunidade, a favela, ela é muito tecnológica, muito. Porque do pequeno ao grande você vê as pessoas usando celular, que é um computador de mão, e a pessoa geralmente não conhece todas as funcionalidades. Então, hoje a gente está fazendo com que as nossas empreendedoras e empreendedores utilizem a ferramenta da maneira correta. Todas as possibilidades possíveis. Todas as possibilidades possíveis, porque ele precisa ser mais conhecido. Ele não pode ser conhecido só na localidade, na rua dele, ele pode ser conhecido em todo o território, E a gente também tem buscado essas possibilidades de as pessoas verem a periferia, não só o Coroadinho, mas o bairro de Fátima, outras grandes periferias, como espaços onde pode haver investimento. O Coroadinho é um espaço onde a gente tem mais de 80 mil pessoas morando e a gente ainda não tem um banco. Um banco, que é uma coisa tão simples, uma lotérica, não temos. Então, o que a gente precisa? Reunir a comunidade e reivindicar. Então, entender quais são as nossas dores também tem sido um desafio. E buscar a possibilidade de melhoria, ver o nosso território como um espaço pujante, capaz de receber investimentos. A gente é muito grato quando o governo do estado atua dentro da comunidade e quando não atua, a gente cria, aí vem a inovação. Porque a gente tem esse o empreender de não esperar, a gente não pode esperar, então a gente cria. A gente já está encaminhando para o final do programa. Eu queria, nesse momento, abrir o espaço para as considerações finais, para que vocês possam colocar aquilo que, porventura, não tenha sido explorado dentro do nosso programa. É o tempo que vocês ficam livres para fazer as suas considerações finais. Começo com você, Maína. Colocar mesmo o Sebrae à disposição dos empreendedores, daqueles que já se reconhecem, daqueles que não se reconhecem. A gente está de portas abertas para conversar sobre isso, lembrar sempre da questão do desenvolvimento dessas competências. Todos nós temos habilidades incríveis que muitas vezes a gente não trabalha, e precisa daquele empurrãozinho. E é isso, e também aproveitar a oportunidade para convidá-los para o Encontro Estadual de Educação Empreendedora, que acontece amanhã no Centro de Convenções a partir das 8 horas. Cristiane. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com pessoas tão inteligentes, tão interessantes, falando um pouco do que a gente tem vivenciado dentro da minha comunidade, que é o Coroadinho. E mais uma vez, me sentindo a voz dessa comunidade, para que as pessoas observem o Coroadinho não pelo lado pejorativo da violência, mas observem o tanto de potencial, o tanto de negócios que nós temos dentro da comunidade, que faz com que a economia local ela gire e que a gente precise cada vez mais de instituições e parceiros, seja governamental ou não, atuando dentro desse território. Convidá-los a conhecer o NEDUC, podem ir lá na nossa página do Instagram, @NEDUCMA, e conhecer um pouquinho das nossas iniciativas. Nós estaremos no Mobiliza do Sebrae no dia 16 e 17 com as atividades, estaremos divulgando tudo isso e estamos muito felizes e gostaríamos que vocês pudessem ver o tanto de coisas maravilhosas que existem no nosso território. Queria parabenizar tanto o Sebrae como o NEDUC pelas iniciativas que tem feito, pelo trabalho que tem feito, que tem conseguido gerar, fazer com que tantas pessoas se reconheçam como donas do próprio negócio, como empreendedoras que são. Às vezes estava escondidinho, sim, mas faltava aquele despertar e as duas instituições têm conseguido isso.
Chegamos ao fim do Contraplano de hoje. Você pode assistir a reprise desta edição em nossa programação ou em nosso canal do YouTube TV Assembleia Maranhão. Nós voltamos com uma nova discussão no Contraplano da semana que vem. Até lá, paz e bem.